A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, como os irmãos estão? Mais essa semana, na Escola Bíblica Dominical, mais uma aula aqui para a gente poder degustar aqui, aula de número 12, né? Lição de número 12, 17/9/2023. Será o dia que essa lição será ministrada presencialmente na Travessa de Tigresa número 82. Aqui é o presbítero Kleber quem vos fala, nesse dia glorioso. E aqui nessa lição iremos hoje falar sobre sendo a igreja do Deus vivo. O que é ser a igreja do Deus vivo, irmãos? Que igreja é essa? Sou eu? É o templo de pedra? Que igreja é essa que está sendo falado? Que Deus vivo é esse? Fica conosco aí até o final da aula que a gente vai aprender mais um pouco do que é ser a igreja do Deus vivo, amém? Pois bem, irmãos, voltando aqui mais uma vez, vamos falar um pouco aqui da nossa lição de sendo a igreja do Deus vivo. E nesse dia 17/9 aqui, né, será um domingo, que a lição será presencial, ministrada presencialmente, num domingo às 9 horas da manhã. Será também comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, olha que benção. Então, dia 17/9 é o dia da Escola Bíblica Dominical e trouxeram para nós esse tema glorioso aqui, sendo aí a igreja do Deus vivo, que tem aí pelo nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 5, verso 32, que diz o seguinte: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, que é um grande mistério, né, irmãos? Cristo morreu pela igreja, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja sendo adornada pelo Espírito Santo para casar com Cristo quando ele vier em glória. Então a gente vai falar um pouco aí sobre esse tema glorioso. A nossa verdade prática diz o seguinte: a noiva de Cristo não pode ser mundana. Já começa já, né? Já deixando claro quem é a noiva de Cristo. Ela não pode ser mundana. Quem vem a ser mundana? Que tem costumes do mundo. Então ela não pode. A igreja de Cristo ela tem que ser diferente do mundo. Tem que ser diferente do sistema. Ou seja, ela anda numa contracultura nos dias de hoje. Pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem ser imaculadas para as bodas do Cordeiro. Ou seja, então ela não pode ser mundana. Então ela tem que estar na contracultura e tem que estar vestida de uma veste branca, né? Que assim como as noivas casam na igreja, o branco, a brancura do vestido demonstra ali a sua pureza. E aí nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que vai estar em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 14 ao 16, e depois vai estar em Efésios 5, do 25 ao 27, e depois o 32. Vamos fazer a leitura aqui da nossa leitura bíblica. Diz o seguinte, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 16. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da fé. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Glória a Deus. E depois vamos para Efésios 5, do 25 ao 27 e depois o 32. Diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí o 32. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aí Paulo fala, não mais, Paulo dá ali um ensinamento no casamento, né? Para o marido amar a esposa, e depois ele fala, grande é esse mistério, mas agora eu estou falando de Cristo e igreja, não mais de marido e mulher. Paulo usa essa analogia, né? Essa analogia do marido e da mulher para trazer o que Cristo e a igreja representa. A nossa introdução diz o seguinte: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. E aí, quando a gente está falando aqui, a gente vai falar o seguinte: aqui não vai ser a igreja o templo de pedra, tá? A igreja construída com tijolo, cimento, areia, reboco, não. A igreja do Deus vivo é a igreja viva, é a igreja dentro da igreja. Nós que estamos ali, que representamos a igreja, então essa lição vem de encontro pra gente. Nós é que somos a igreja do Deus vivo, eu e você.
Então nós somos um corpo, né, um corpo de Cristo, a qual Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. Isso tem que estar vivo. Por isso que aí Paulo fala ali, a igreja do Deus vivo. Então se a igreja é do Deus vivo, então a igreja tem que estar viva. Deus não pode ser vivo e uma igreja morta. Deus tem que ser Deus vivo de uma igreja viva. E a igreja viva não é a de pedra. A igreja viva sou eu e você. Amém? Vamos lá. O nosso primeiro tópico aqui, a gente vai falar aí da natureza da igreja do Deus vivo. Dentro desse tópico, nós temos o subtópico, é a casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, o mistério da piedade. O nosso primeiro subtópico. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo lá no Velho Testamento. Mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo Paulo usa os vocábulos domésticos na fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. E aí eu vou parar um pouquinho aqui para fazer uma ressalva aqui, irmãos. Quando eles falam da casa de Deus, a casa de Deus era o templo de Deus no Velho Testamento. Se a gente parar para pegar o tabernáculo, para pegar aí o templo de Salomão, a gente vai perceber que poucas pessoas ali tinham ali a incumbência de estar ali dentro. Não era todo mundo que podia. Então era uma igreja, era um templo vivo, porque dentro daquele templo estava a presença de Deus só. Tanto é que tinha o Santo dos Santos, que era um lugar onde ficava ali a Arca do Senhor. E o sacerdote entrava naquele lugar uma vez por ano para prestar o culto, ele era amarrado e tal. Então não era uma coisa que todo mundo entrava, não era todo mundo que tinha acesso, né? Então era o templo do Deus vivo. Então era dado mais importância aos objetos, né? Aos panos, aos objetos, às paredes, do que ao ser humano. Porque era o templo, era um templo de Deus. Deus era tão santo que só ele podia entrar ali. Raramente algumas pessoas escolhidas pelo próprio Deus é que entrava. Quando Paulo vem aqui e fala... a igreja dos Deus vivos hoje inclui o conjunto de membros da igreja, e aí a coisa muda. Então hoje eu e você, através do sacrifício de Cristo na cruz, recebemos aí a graça de poder adentrar ao Santo dos Santos, adentrar dentro da igreja. Hoje eu e você nós podemos sacrificar, mas não mais o gado, não mais a ovelha, não. Hoje nós prestamos os nossos próprios corpos em sacrifício vivo perante Deus, que é perfeito e agradável para Ele. Então olha como a coisa mudou bastante, né? Então hoje eu já não preciso mais levar a minha oferta ao sacerdote, porque eu já sou o sacerdote, né? Sacerdócio real, povo santo, a nação adquirida. Então, com o sacrifício de Cristo na cruz, muda-se um pouco ali a casa de Deus do Antigo Testamento, né? A casa do Senhor do Antigo Testamento, que era algo de Deus, que Deus habitava, e raramente algumas pessoas da tribo de Levi que podia entrar, não era todo mundo, para o templo de Deus, a igreja de Deus vivo, que inclui um conjunto de membros da igreja, que sou eu, que sou você. Amém? Claro para os irmãos aí? Então a igreja sou eu e você. O apóstolo Paulo usa os vocábulos domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de quem Deus é, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura atuando na história humana. Então, Deus ele é um Deus que está acima de tudo, né? Porque tudo que está abaixo de Deus foi criado por Ele, foi Ele quem fez, mas ainda assim hoje ele se relaciona através de Cristo, através do Espírito Santo comigo e com você. Ele faz ali a conversa, ele escuta a minha oração, né? Por quê? Porque hoje eu sou a igreja do Deus vivo também, eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Em Atos 17, 24 diz uma coisa interessante, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habitava lá atrás, mas hoje ele não habita mais. Né? Ele habitou na arca, ele habitou no templo feito por Salomão, ele encheu ali a casa de glória, ele construiu o tabernáculo e ele estava ali dentro. Hoje não mais. Ele não habita mais em templos feitos por mão de homens. Ele habita na minha vida e na sua vida através do Espírito Santo. Então, hoje a casa do Deus vivo sou eu e você. Nosso segundo tópico, vamos falar um pouquinho aí da nossa incumbência, né? Aí não é só, oba, sou filho do Deus vivo, sou a igreja do Deus vivo, lá que legal, só oba, oba, não. O segundo tópico é o seguinte: a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da fé. Não é a igreja cimento, areia e pedra, não é essa igreja. Nessa metáfora, a igreja, que sou eu e você, é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã
da verdade por Deus, revelada. Portanto, a responsabilidade da igreja, propagar a igreja, o cimento, a areia e a pedra, irmãos, não propaga nada. Não fala nada. Quem propaga, quem prega o evangelho é eu e você, a minha e a sua boca. Por isso que nós somos a igreja aqui nesse caso. Portanto, a responsabilidade da igreja é propagar, testemunhar e defender a verdade do evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis. Então, todo líder deve ser irrepreensível, capaz de repudiar falsos mestres e as suas heresias. Então, todo líder tem que ser preparado na palavra e não pode concordar e não pode aceitar ensinos que não esteja condizente com a palavra de Deus. Por isso que ela é a coluna e a firmeza da verdade. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e deixa de ser a luz do mundo. Em 2 Timóteo 1, 13 e 14 diz o seguinte, ó. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E essa expressão quer dizer o quê, irmãos? O modelo das sãs palavras. Quer dizer que Paulo está dizendo aqui que ele tinha de Cristo as sãs palavras. Então, ele fala para o pastor Timóteo conservar o que ele tem ouvido de Paulo, conservar as cartas de Paulo, né? O que são sãs palavras? São palavras verdadeiras, né? Não são palavras falsas, não é um evangelho fraudulento, é um evangelho verdadeiro. Então, quando Paulo passa para Timóteo essas cartas e fala, olha, conserva contigo o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, porque Paulo ouviu de Cristo, por isso que ele fala isso. E Mateus 5, 13 e 14 diz o quê? Ó? Vós sois o sal da terra e se o sal for insípido, se o sal for perder o sal, qual é a propriedade do sal? Para que presta o sal? O sal presta para salgar, né? O sal presta para salgar. Se o sal não salgar, ele se torna insípido. Ele perde o poder de conservar e para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. O mundo ainda está hoje habitável graças à igreja. Nós que estamos pregando a palavra. Graças às orações dos santos que estão ali orando e buscando a Deus para que o mundo ainda seja um país, um lugar habitável. Porque logo, logo vai ser difícil, irmãos. Mas nós como igreja, como coluna firmeza da verdade, nós temos por obrigação em guardar as sãs palavras, que é a palavra de Deus, e falar e pregar essas palavras. E nós, como sal, não podemos perder a nossa propriedade de salgar. Se os irmãos conhecem bem a história, o sal ele é um agente de conservação já desde a época de Cristo. O jabá, a carne seca, surgiu exatamente disso. Tinha que se acondicionar uma carne, e essa carne não pode ficar fora da geladeira. Depois que você abate o animal, se você deixar essa carne fora da geladeira, uma semana ela tá podre. Só que não tinha como guardar. Então o que eles faziam? Eles salgavam, enchiam aquela carne de sal, salgava e pendurava no sol para salgar. E o sal, ele mantinha aquela carne meses sem estragar. Quando a pessoa queria consumir, ela colocava essa carne dentro da água. A água, olha só que interessante, a água que representa a água, Cristo, limpava aquele sal todo, tirava aquele sal, e aí a carne deixava de ser uma carne salgada e tornava-se uma carne normal, pronta para consumo. Então, o crente hoje é isso. O crente hoje que conserva a verdade. O crente hoje tem nas mãos a palavra da verdade. Eu e você, a igreja, nós. E nós temos por obrigação de conservar esse sal salgando. Ele não pode ser insípido, porque se ele for insípido vai ter que ser jogado no lixo, não vai prestar mais para nada. Tá bom? Então, a sãs palavra, o modelo de sã palavra é isso, e ela tem que ser conservada firme, como sempre foi. Partindo aqui para o nosso terceiro tópico, nós vamos falar aqui o ministério da piedade, né? O apóstolo Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério. A palavra mistério, irmãos, ela significa tudo cuja causa é oculta, desconhecida, incompreensível e inexplicável, né? E a palavra piedade significa compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó e misericórdia. É isso que significa a palavra verdade. Então, o mistério da piedade é isso, né? É algo desconhecido, incompreensível, mas que tem compaixão, que tem comiseração e tem pena, e tem misericórdia. A primeira sinaliza que a verdade do evangelho foi revelada aos santos.
Então, Colossenses capítulo 1, verso 26 diz o seguinte: o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Ninguém sabia o que Deus iria fazer. Ninguém sabia. Tínhamos aí até o Velho Testamento, então Deus dava ali alguma coisa, o próprio profeta messiânico Isaías falou muitas coisas a partir de Cristo ali, mas tudo isso ainda estava meio que oculto, né? Deus foi manifestando isso tudo com o nascimento e a morte de Cristo e foi mostrando isso aos santos, o que é esse grande mistério. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a piedade, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo Paulo sintetiza tudo isso em 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Isso aí, irmãos, não é o mistério da piedade? Deus, ele sai da sua glória, né, como Cristo, manda seu Filho para cá. Então Deus se manifesta em carne, né? Se manifesta em carne, como Jesus Cristo, no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Foi justificado no Espírito, então todas as obras de Cristo foi justificado pelo Espírito Santo. Então Cristo nasceu, pregou, evangelizou, foi pregado aos gentios e tudo mais, crido no mundo. Então depois de tudo isso, ele é crido no mundo até hoje e recebido acima em glória. Então isso é o quê? Isso é uma misericórdia, né? É a misericórdia que Deus teve da criatura dele, que manda Cristo para que nós hoje pudéssemos estar na presença dele, senão nós não teríamos como estar na presença dele. E aí, assim a igreja é a fiel portadora dessa verdade, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. E aí fica claro que hoje, eu e você como igreja, né, foi dado o mistério lá que Colossenses que a gente leu, o mistério que estava oculto, foi desvendado, né, agora foi manifesto e foi dado aos santos, eu e você. Né? Eu e você hoje tem essa incumbência de pregar a verdade com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, nós temos que buscar a palavra, orar, jejuar, pedir o esclarecimento da palavra, e nós temos que combater o bom combate. O que é quando Paulo fala que é combater um bom combate? É se levantar contra tudo aquilo que está contra Deus, irmãos. Né? É pregar a palavra, não é pegar em armas, não é agressão física, não. Combater o bom combate é no espírito, porque próprio Paulo fala, e ele não pode se contradizer, que a minha luta, a luta da igreja que detém a verdade, não é a luta contra a carne e contra o sangue, né? A nossa luta não é com eles. Então, quando a gente fala aqui de combater os falsificadores, né? Combater os fraudulentos que fraudam a palavra de Deus, é o quê? É se pôr de pé com o evangelho genuíno, né? Com o evangelho e pregar com sinceridade. E nos dias de hoje, a coisa está complicada, porque nos dias de hoje estão querendo a todo custo deturpar, estão querendo a todo custo a desconstruir, né, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é retrógrada, a palavra de Deus ela é cafona, ela é homofóbica, ela é machista, ela é um monte de coisa, né? Então nós, como portadores da verdade, como um ministério oculto que esteve durante séculos, que agora foi manifesto a nós temos que pregar a palavra, né? Pregar a palavra de Deus de acordo com o que Jesus espera da sua igreja, da sua noiva. Nós não podemos aí em nenhum momento titubear ou concordar aí com nada que não seja a verdade bíblica, a verdade cristã. E nós temos que pregar a palavra com sinceridade. Passando aqui para o nosso segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja, vamos falar aí da santificação e pureza e vamos falar também da gloriosa e irrepreensível. Então agora vamos falar de mim e de você como igreja, né? Quando fala relacionamento com a igreja, estamos falando de relacionamento com o corpo. Então eu e você somos o corpo de Cristo. Então a gente vai falar agora desse relacionamento, como que Jesus, o Cristo, se relaciona com a igreja que será a sua noiva. Então eles falam aqui de santificação e pureza. Olha lá que interessante. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja. Ponto. Isso não tem como ninguém pode falar contra isso. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera numa limpeza espiritual. Se a gente parar para analisar em João capítulo 15, versículo 3, a gente vai perceber que Jesus fala algo muito interessante. Ele fala assim: vós já estáis limpos, lavados, purificados, pela palavra que eu vos tenho falado. Então Cristo andou ali 3 anos com os apóstolos, né? E ali falando, pregando a palavra para eles, falando para eles como que deveria ser, né? Manifestando o que estava oculto aos santos. E essa palavra, né? E essa pregação da palavra que Jesus pregava ali para os apóstolos ali, para os seus discípulos. Claro que tivemos Judas ali que arrumou, achou, intentado por Satanás, decidiu fazer algo que não era para fazer, mas os outros 11 foram limpos. Se a gente parar para ver aí, a gente para analisar um pouco a vida dos apóstolos, irmãos. A gente para analisar a vida de Pedro, por exemplo. Pedro era um homem, eu vou falar de 3 aqui. Pedro era um homem bravo, né? Pedro era um homem que não tinha pavio. Pavio curto, não tinha nem pavio, né? Então ele é um camarada que puxava da espada, que cortou a orelha do soldado, do Malco, que já dava sempre queria falar alguma coisa. E Pedro, andando com Jesus, a palavra de Jesus foi limpando Pedro, né? Pedro ali, ele teve ali uma conversão forte em alguns episódios. Ah, Paulo, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E a Bíblia fala que Pedro negou, o galo cantou, ele chorou amargamente. Quando da ressurreição de Cristo, eles estão na praia, Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus olha para ele, Pedro, tu me amas? Não era comum, irmãos, o israelita bater uma tecla assim. O israelita não era muito de ficar repetindo, né? E aí ele fala, claro que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia fala que quando Jesus perguntou pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Diz que Pedro ficou triste, se contristeu ali, ficou contristado, ficou sentido. Falou, Senhor, tu o sabes. Então ali a conversão de Pedro ali foi algo, né? Deus teve um trabalhar com Pedro grande ali, tanto é que se a gente pegar os 11 apóstolos e ver aí qual deles tem cartas escritas, Pedro é um deles. Pedro, Mateus, João, que andou com Cristo, né? Pedro, Mateus, João, Tiago, são os que escreveram ali a palavra ali que viram com Jesus. Depois os outros foi mais testemunho ocular. Se me falha a memória, se faltar alguns, aí irmãos coloca no comentário lá do YouTube, dá o seu joinha lá, tá? E Pedro se converte, né? E tanto é que no discurso de Pedro no batismo com o Espírito Santo, aquele homem bravo que puxava da espada, que saía brigando com todo mundo, já não. Varões irmãos, isso que vós presenciais hoje, está lá em Atos, isso depois do batismo, o discurso de Pedro. Quase 3.000 almas. Se fosse antes, Pedro puxava a espada e ia sair matando todo mundo porque disseram que eles estavam bêbados. Pedro já usa o discurso, Pedro já usa a palavra de Deus, né? Pedro já usa a palavra que foi pregado para ele. Olha que benção. Se a gente parar para analisar aí Tiago e João, os Boanerges, os filhos do trovão, eles já queriam destruir tudo, pôr fogo em tudo, queimar tudo, acabar com tudo, e era assim. De repente, após a conversão, João vem com um discurso, filhinhos, ameis uns aos outros como Cristo vos amou. Então, um discurso que era de ódio no começo, um camarada que era filhos do trovão pelo próprio Cristo chamado no começo, vira o discípulo do amor. Percebe, irmão, como a água, como a palavra de Deus, ela é uma água que lava mesmo, que limpa, que purifica. Por isso que Jesus fala, olha, vós apóstolos, vós meus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, né? Então, a santificação vem por aí, né? A santificação aí, a pureza, vem pela palavra de Deus. Nesse sentido, Cristo orou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Hebreus 12:14 diz o seguinte, irmãos, ó. Segui a paz com todos e também segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não tem salvação sem santificação. Não dá, irmãos, para eu ser salvo cometendo coisas erradas, pecando. Qual é o oposto de santificação? Pecado. Não dá para eu falar que eu sou uma pessoa que vou para o céu morar com Cristo se eu não me santificar, porque o próprio Deus fala isso, olha, sem a santificação, ninguém verá Deus. Ele fala seguir vós, conjuração imperativo de afirmativa. É um verbo no modo imperativo, que é o caso desse, pode indicar ordem, pedido, convite, súplica e conselho. A ordem ou o pedido está relacionado a uma afirmação. Então ele afirma
O escritor afirma, ele dá uma ordem. Olha, segui a paz com todos. Vírgula. E eu podia colocar esse seguir do lado. E também seguir a santificação. Porque se não seguirem a paz e nem a santificação, ninguém vai ver ao Senhor. Perdi meu tempo. Então não dá, irmãos, para eu simplesmente achar que vou ser salvo, achar que eu sou a firmeza da verdade, que eu sou a igreja de Cristo, se eu não me afastar do mundo. Se eu não me afastar das coisas que agradam a minha carne. E agrada, irmão. E tem muitas coisas que agradam a carne. Até porque eu já falei, pecado é muito bom, irmãos. Pecado é uma delícia. Se fosse ruim, ninguém pecava, irmão. Se pecado fosse ruim, ninguém cometia. Mas o pecado é muito bom. O pecado é muito gostoso. O problema é a consequência, irmãos. O preço é alto do pecado. O pecado ele não fica impune. O pecado ele não passa desapercebido. Até porque Deus falou, tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. Se eu plantar santificação, ela vai crescer e eu vou ficar bem santificadão. Se eu plantar pecado, ele vai crescer e eu vou ficar bem pecadão. Entendeu? Então, o pecado é muito bom. Se não fosse bom, não precisava de Cristo, não precisava de nada disso. Era só não eu não vou pecar porque é ruim. Não. A consequência, o pecado de Davi, quando Davi pecou com Betseba, era uma delícia o que ele fez. Viu ela lá, trouxe ela para o quarto, o pecado foi uma maravilha. E quando acabou, irmãos? Quando o pecado terminou, falou, bom, você pecou, você comprou o pecado, você quis, e o pecado é você que aceita. O pecado ele não é colocado na sua garganta goela abaixo. Aí eu pequei porque eu fui, não, porque você pecou por sua culpa, porque ninguém faz você pecar, você peca porque quer. O diabo ele vai preparar ali as artimanhas, os caminhos, vai facilitar um caminho para você pecar, mas é você no final de tudo que faz ou não faz. Foi o caso de Davi. Davi preparou ali a Betseba tomando banho nua, preparou Davi que não foi pra guerra e ficou no terraço, viu, olhou, cobiçou, veio pro quarto, pecou, que beleza, que delícia aquilo, irmãos. Devia ser muito linda a Betseba, mas olha o preço que o Davi teve que pagar por falta de santificação. Então, o pecado é muito bom, é gostoso? É. A consequência desse pecado que vai ter, não adianta achar que vai pecar e não vai ter consequência, porque vai, esse é o problema. Por isso que a Bíblia fala, olha, santifique-se. Aquele que é santo, santifique-se mais, entendeu? Aquele que é santo, santifique-se mais, porque a carne é terrível, basta uma escorregadelazinha para pronto, para acabar com tudo. Então, o conselho, é a ordem que o escritor dos Hebreus dá aqui. Tá? É uma afirmação, seguir a paz com todos e seguir a santificação, porque se assim não for, não veremos a Deus. Esse processo é contínuo até a glorificação final do dia de Cristo. E é interessante por quê? Porque é algo que vai acontecer dia a dia, segundo a segundo. No segundo agora eu quero ser mais santo do que o segundo que passou. E no próximo, amanhã eu quero ser mais santo que hoje. É um processo. Não dá para chegar no estatuto, né, no estado de varão perfeitamente perfeito, porque só Cristo, e falar, não, agora já terminei de me santificar, agora é só cruzar o braço e esperar. Não existe. Aquele que é santo, santifique-se, é algo rotineiro, é algo que está acontecendo todos os dias. Por isso que é um processo, não acaba, só vai acabar na glória. Entendeu? Enquanto nós estivermos aqui, a santificação tem que ser contínua, ela não pode parar. Vamos aqui para o nosso segundo subtópico. Vamos falar de gloriosa e irrepreensível. Falando de igreja agora, tá, irmãos? Gloriosa, como que ela tem que ser? Ela tem que ser gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa. Então a santificação é para quê? É para que nada suje, macule essas vestes que a igreja está vestida. A noiva, quando ela vai casar com o noivo, ela coloca vestido branco, aquele vestido é lavado, eles colocam água sanitária, cândida, alvejante, para aquilo ficar branco, chega de doer o olho, e uma pintinha você vê de longe, porque de tão branco que é, né? Então a igreja gloriosa, ela não pode ter mácula, não pode ter ruga nem coisa semelhante. Então o vestido é passado para ficar sem ruga, bonitinho e tal. Mas santa e irrepreensível. Então a noiva, quando ela vai casar com o noivo, que ela vai entrar na igreja, que os convidados estão lá, ela é uma noiva pura, virgem. As pessoas olham e falam, olha, essa moça é uma bênção. Pensa numa moça que ajuda os pais, que não faz nada de errado, que estuda, que vai pra escola, que as vestimentas dela, quando ela tá indo pra escola, pro trabalho, são vestimentas de crente. Você olha pra ela e percebe que ela é crente, do jeito que ela fala, do jeito que ela se veste, do jeito que ela lidar com as pessoas, do jeito que ela lidar com o pai e com a mãe. Esse noivo tá casando, ó, com uma mulher que é uma bênção. Irrepreensível. Irrepreensível. Santa e irrepreensível. É essa noiva que Jesus vem buscar. É essa noiva.
A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa. E 2 Coríntios 11:2 diz o quê? Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a uma virgem. Então a igreja tem que ser virgem, assim como a noiva, né? Esse negócio de que primeiro faz sexo, depois casa, essa conversa fiada do Satanás, irmão. A ideia de Deus, a ideia de Deus, de Cristo, para o moço, para a moça, para o homem, para a mulher, é que os dois cheguem na presença de Deus para casar na igreja, virgens. Tanto o homem quanto a mulher. É que hoje a desconstrução bíblica, né? A desconstrução desse mundo pervertido diz que não. Que isso é besteira. Que o homem nasceu para catar um monte de mulher aí, 3, 4. Tem que aproveitar a vida. Isso é conversa, porque se fizer do jeito certo, irmão, se o homem casar virgem, a mulher casar virgem, a gente vai evitar gravidez indesejada. A gente vai acabar com essa palhaçada de querer fazer, a legalizar aborto, porque não vai precisar fazer aborto. Porque o homem e a mulher casam, vão ser pai e vão ser mãe dentro da legalidade do casamento. A gente vai acabar com doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai acabar com AIDS. A gente vai acabar com um monte, irmãos. Um monte de besteirada que Satanás inventou. E o pessoal aí é capacho do diabo. Porque a ideia de Deus é que o homem, né? Que o homem e a mulher, o marido e a esposa, como eu falo aqui, porque estou zeloso disso, porque você tenho preparado para apresentar como a virgem. A ideia da Bíblia é que o homem seja virgem, que o rapaz de 18, 20, 22 seja virgem e a moça de 18, 22, 20 seja virgem também, sem histórico, puro. Essa é o que Paulo está falando. Eu estou zeloso de vós, eu estou preparando vocês para apresentar vocês, igreja, como uma virgem pura a um marido. Quem é esse marido? A saber, a Cristo. A Cristo, irmão, Jesus, só vai querer casar com igreja pura, virgem. Se chega lá com mácula, Jesus não vai entrar no reino dele. Tá? No reino dele. E trazendo isso para os nossos dias de hoje, o moço, a moça que está me vendo aí, né, os jovens de mocidade, preste bem atenção, jovens. Bem atenção. Esse negócio de que a moça tem que sair aí com um monte de rapaz, dormir fora de casa, e depois voltar para casa, e o namorado dormir em casa. Tem casos aí que o pai e a mãe deixam a filha dormir com o namorado em casa. Irmão, na minha casa não tem esse negócio, não. Minha filha só sai da minha casa casada, legalmente casada. Não tem essa conversa. Não admito. Isso é coisa do mundo. Tem nada a ver com o mundo que se lasque. Aqui na minha casa não, porque eu sou crente. O crente tem que se apresentar puro, porque se não tiver puro não entra. Agora, essa história de que já cresceu, não, ela tem 18 anos, não pode, minha casa pode ter 40, a irmã Sueli criou assim, pode ter 40, tá morando na minha casa, comendo a minha comida, é do meu jeito, com 40 anos, não quero nem, e se precisar ainda dou a cintada ainda, se precisar apanhar. É assim que funciona, irmão. É assim que funciona. É assim que a Bíblia diz. Gostando dos irmãos ou não gostando dos irmãos, se corroendo aí ou não se corroendo aí, esse povo do mundo endemoniado aceitando ou não, é assim que a Bíblia diz, querendo ou não, e ponto final. Não tem ninguém que possa pregar contra isso. Se pregar contra isso, é fraudulento, é mentiroso, é falsificador da palavra. Ponto final. Porque é bíblico, eu não tô falando nada de mim aqui não. É bíblico, tá na Bíblia isso, não tô inventando nada aqui. Então, fica muito claro o que Paulo disse. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Então, isso tanto vale para Chico como para Francisco. Então, no caso aqui, ele fala de marido a Cristo, mas hoje em dia, essa conversa de que você pode sair, experimentar, mundão, até filha de crente, viu, irmãos? Tô falando aqui para crente, viu? Conversa fiada, vai pagar preço, tá deixando de ser santo, tá deixando de ser imaculado, né? Tá deixando de ser irrepreensível. E todo pecado tem um preço. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara, estamos aqui nos preparando, irmãos. A igreja que tá tomando banho de pétalas de rosa, a igreja que tá arrumando os cabelos, a igreja aqui tá arrumando, tomando banho da palavra para ficar limpo. O vestido da igreja aqui está sendo preparado para quando Jesus voltar, vir buscar essa igreja que é a noiva, que nós somos a noiva de Cristo. Amém? Durante essa espera por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia. Será a ceia das bodas do Cordeiro. E eu tenho aqui Apocalipse 19, 7 ao 9. Não sou eu que escrevi, irmãos. Apocalipse que escreveu foi o João, viu? Fui eu não. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou, a igreja. E lhe foi dado que se vestisse de linho fino, de linho puro fino, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, João, Jesus falando, escreve, João,
Escreve aí o que eu tô te falando, João. Não deixa nenhuma vírgula, nenhum acento sair do que eu tô te falando. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então escreve, João. Só vai entrar aqui nas bodas do Cordeiro, só vai comer na minha mesa, aleluia, aquele que estiver sentado, santificado, vestido de branco, sem mácula, sem santo, sem ruga, sem nada, senão não vai entrar. E não foi eu que escrevi, foi João. Então briga com João e não comigo. As armas da igreja do Deus vivo. Agora, as armas, você é apresentado aqui as armas, porque pode falar, pastor, mas é difícil, né? No mundo de hoje, como que a gente vai fazer? Não, né? Tem as armas aqui, irmãos. Vamos ensinar aqui como é que a gente faz para poder conseguir se livrar disso. As armas. O zelo pela verdade e o ensino da verdade. Vamos lá. O zelo pela verdade. A igreja é a fiel depositária da verdade. E por isso os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. Eu e você que dá de comer. Lembra quando Jesus falou para os apóstolos? Vocês vão mandar eles embora com fome? Dá-lhe voz de comer. Nós temos que dar de comer para esse povo, né? Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso de que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual da igreja. Os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo fiel, e aí vai, etc. Vai um monte aí. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo, eu e você é salvo? Você vai pro céu? Então eu também tô falando pra você, ó. Que quem for salvo aí é ele, tá? Falando pro salvo. Se você não é salvo, então você já não é santificado. Agora, se você for santificado e é salvo, então essa palavra é pra você, ó. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Então, enquanto o Senhor da igreja não volta, eu estou falando do evangelho, estou ganhando alma para Jesus, e quando eu ganho alma para Jesus, quando eu trago almas para Jesus, eu estou preparando a igreja para ficar mais bonita ainda. Esse compromisso é inegociável, não dá para eu ser salvo e não falar. Pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com restrita lealdade. Glórias a Deus. Com restrita lealdade. Assim, a igreja deve se zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Tem uma frase que fala, deixa eu ver se eu vou lembrar. Não sei se foi Martin Luther King que disse: o que me apavora não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O que me apavora, acho que é Martin Luther King, se não me falha a memória. Depois vocês vão colocar no comentário lá pra me ajudar também. Esse comentário tá muito vazio aí, irmão. Tem que começar a comentar lá, perguntar, amém? O que me apavora não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, trazendo para a igreja, o que me apavora não é as garras, os gritos, os urros de Satanás. O que me apavora é o silêncio da igreja. A igreja, o diabo vai rugir mesmo, como leão. Não é, mas como se fosse. Vai tentar tirar a palavra, vai tentar desconstruir a fé, vai tentar desconstruir a Bíblia, vai falar mal com a igreja. Isso é natural, irmãos. É natural porque Jesus disse isso na palavra. Isso não tem problema de acontecer, isso vai acontecer. Isso não tem que nos apavorar. O que tem que nos apavorar é se a igreja ficar calada e não fazer nada. A igreja tem que propagar a mensagem verdadeira. O pecado é pecado, o erro é o erro, a justiça é a justiça, santidade é santidade. Sede santo porque eu sou santo. Ponto. O que é ser santo? O que é ser santo é você não fazer nada que não seja da vontade de Deus. É isso. Não dá pra relativizar esse tipo de coisa. Não dá pra ser santo relativizando o pecado. Não tem como. Isso é trabalho da igreja. A igreja precisa pregar isso, precisa falar isso, né? Precisa pregar a verdade, doa quem doer. É assim que a gente vai conseguir zelar pela verdade. E aqui, nós temos em 2 Timóteo 4, 2 e 3, diz o seguinte, ó. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redargas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina bíblica. Porque virá tempo em que não suportarão, que é o que já acontecendo hoje, ó, Paulo já profetizou isso acontecendo hoje. Vai vir tempo que eles não vão suportar a sã doutrina, mas tendo comichão, sabe quando entra um bicho no ouvido, fica lá dentro? Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Esses doutores que vem cheio de blá blá blá, de conversa, que de Espírito Santo não tem nada. É tudo montado em cima de teoria, em cima de teologia, nada contra. Mas a teologia sem Espírito Santo é um amontoado de palavras, irmãos, sabe? A teologia sem o conhecimento do Espírito Santo, sem a graça do Espírito Santo, pra nada presta. E hoje tem muitos doutores aí que falam um monte de besteira. É uma pessoa prolixa. Pessoa prolixa é aquela que fala e não fala nada com coisa nenhuma. Tá um monte disso hoje.
Por quê? Porque deixou, tendo comissão nos ouvidos, não suportando a sã doutrina que pecado é pecado e que a Bíblia é absoluta e não relativa, começa a inventar coisa, começa a falar bobagem, falar um monte de besteira para tirar a igreja da graça do Senhor. Nós, como igreja que conhecemos a verdade, é nossa obrigação zelar pela verdade e propagar a verdadeira mensagem bíblica. E aqui no nosso último tópico, vamos falar aqui o ensino da verdade. E aí vai batendo em nós aqui, professor, pastor, aí é sobrar pra gente aqui agora. A gente que vai apanhar aqui. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus repreende o que ama e açoita o que tem por filho. Então vamos lá. Deus constituiu líderes para aperfeiçoamento e edificação da igreja. Líderes, professores, pastores e por aí vai. Portanto, o líder, e aqui eu vou abrir parênteses, o professor da escola dominical, o pastor da igreja, o presbítero, a dirigente do ciclo de oração, a regente, o dirigente, o líder da mocidade, o líder das crianças, esse aí deve ser apto para ensinar. Portanto, esse líder das crianças, esse líder dos adolescentes, esse líder da mocidade, essa líder das irmãs, esses regentes, as pessoas envolvidas em algum tipo de trabalho na igreja têm por obrigação, irmãos, elas têm obrigação de estar na igreja, nos cultos de ensino na escola bíblica dominical. Esse que sobe no púlpito, pega o microfone e prega todo domingo, toda quarta, ele tem por obrigação de estar na escola bíblica dominical, senão ele não está apto para pregar. Ele precisa estar lá. Tá assim hoje de pregadorzinho aí, que você não vê o camarada num culto de oração, num culto de doutrina, numa escola dominical, mas quer pregar a palavra. E aí é que nem o Paulo falou, é que nem o metal que soa e o sino que tira, só faz barulho, não presta pra nada. Tem obrigação de estar lá. Isso refere-se à capacidade de compreender as escrituras. Um golinho de água aqui. Defender a ortodoxia e refutar heresias. Você sabe o que é heresia, irmãos? Sabe o que é heresia? Você já lidou com uma heresia? Você sabia que tem louvores, hinos cantados na igreja que são heresias puras? E passa desapercebido por todo mundo que não percebe, porque não faz ali uma checagem no que está querendo dizer? Sabia disso? Que tem hinos que irmãs cantam, que mocidade canta, que adolescente canta, que é pura heresia? Olha como é sorrateiro. Ah, mas um hino, né? Um louvor, que não é um louvor, que é uma heresia, que está falando algo que a palavra não está dizendo. Mas parece, né, com uma roupagem tão bacana, que passa desapercebido. Por isso que é importante a escola dominical. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, nem ao ecumenismo e nem ao sincretismo religioso. Ele está ali para bater de frente com isso. Não por acaso, a tese 54 de Lutero ensina que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão, na pregação da palavra, não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação, né? Quando tem um hino, o 192 fala que todo bom pregador tem o Calvário como tema. Então, quando Cristo deixa de ser o tema da pregação, quando eu vou pregar e não falo de Cristo, e hoje, ó, tá assim, irmãos, de igreja, que prega dinheiro, que prega posição social, que prega um monte de bobagem, mas só não fala de Cristo. Usa como se Cristo fosse um banqueiro, como se Cristo fosse alguém que estivesse pronto ali, apto a fazer empréstimo de dinheiro. Mas não fala a verdadeira mensagem bíblica. Tá assim, ó. Sabe? Que a pregação, o cerne da pregação não é Cristo. Não ensinar as escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões a um pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Uma igreja que cede ao mundanismo, ela vira o quê? Ela vira um encontro de pessoas que vão ali fingir que adora a Deus, mas na verdade fleta com o mundo. Que vão ali só para um encontro social. Hoje tem culto de domingo, então vamos lá no culto de domingo. O que tem para fazer hoje? Hoje não tem filme, hoje não tem shopping. Então vamos para a igreja. É isso, irmãos. É isso. Exatamente. Vamos lá aprender de Jesus, vamos lá ouvir falar. Aí a pessoa sai da igreja, na segunda-feira pergunta, onde foi lido? Não sei. Qual foi a palavra que foi lida no domingo ontem? Não faço ideia. Faz um teste, irmãos. Faz um teste aí. Né? Foi lida a palavra domingo passado. Qual foi? Alguém lembra? E a nossa igreja, é interessante que a nossa igreja ela tem uma sequência. Né? Ela tem uma sequência de leitura. É fácil, mas ainda assim tem gente que não vai lembrar qual foi a palavra que foi lida domingo passado. Você meditou na palavra? Você leu em casa que foi lido lá? Porque a gente lê. Mas você meditou, aí, tá vendo? Então é isso, irmãos. A gente abre um monte de brecha aí, né? De concessão para um monte de coisa. Só não abre concessão para a palavra. Só a gente que só vai na igreja quando tem problema. Conheço vários, irmão. Tem um problema, vai na igreja. Resolveu, não volta mais. Né? Olha só o que João 8,32 fala. E conhecereis a verdade, e é a verdade que a verdade bíblica vos libertará.
Só a Bíblia, só Cristo, irmão. Só a verdade de Cristo liberta. Mas a pessoa não quer conhecer a verdade. Vai na igreja, não ora. Só ora, o pastor chega lá, ajoelha, dobra o joelho, um monte de gente conversando, batendo papo, blá, 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 blá. Mas ninguém dobra o joelho e ora. Irmãos, é 2 horinhas de culto. Sabe? Não, o pastor chega, dobra o joelho, um monte de gente anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá, anda pra cá, ninguém ora, ninguém tá nem bate papo, conversa alta, tá falando quem tá orando, como se aquilo fosse um encontro social, não fosse um culto de adoração. Vai conhecer a verdade de que jeito? Não vai conhecer, irmãos. Não vai conhecer a verdade. Não vai ser liberto. E Paulo fala pra Timóteo, 2 Timóteo 2,15. E aí é pra nós. Timóteo, ô Kleber, ó, lê, pra você, Kleber. Viu, presbítero? Adora o nome? Presbítero. Lê, presbítero Kleber. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Será que eu não tenho? Que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a Bíblia. Viu, Kleber? Viu eu aqui, ó. Pra mim, corta aqui, irmão. Primeiro bate aqui. Procura-te, Kleber, apresentar que eu sou um obreiro aprovado. Será que Deus olha pra mim e fala, presbítero Kleber, será que tá aprovado? Pera aí que eu vou pesquisar aqui nos livros. Será que eu não tenho do que me envergonhar? Será que se Jesus me chamar e olhar pra mim assim com os olhão de fogo assim, será que eu vou olhar assim ou será que eu vou me esconder? Como fez Adão quando pecou, se escondeu. Será que eu manejo bem a palavra da verdade? Será que eu ensino aqui, como é o tema que eu ensino da verdade, será que está sendo feito certo pelo presbítero Kleber? Para se pensar, irmãos. Essa aqui esse tópico bate nos que estão ali, sabe? Nos servos que são ali chamados para ensinar, para pregar e tudo mais. Naqueles que têm, seja qual cargo for dentro da igreja. Finalizando aqui a nossa aula de número 12, repito, será ministrada presencialmente essa aula de número 12, irmãos, no dia 17 de setembro, às 9 horas da manhã. Esteja lá, amém? Conclusão, diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta, nada liberta, irmãos. Esse negócio de que vou no tal lugar, vou ali, vou aqui, o que liberta é a palavra de Deus. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. O que é ser ressignificada? Ela tem um significado. Quando você quer dar outro significado, você ressignifica ela. Não pode. Cristo morreu e ressuscitou, ponto. Por amor à igreja requer santa, ponto. Quando eu falo ponto, quer dizer que é absoluto e não relativo. Pura e repreensível, ponto. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes, ponto, isso é absoluto. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada, ponto. Não é ponto e vírgula e nem 2 pontos, é ponto final, é absoluto. Esse é o trabalho da igreja. É a igreja como firmeza da verdade. É a igreja como força de fé. É a igreja, hoje, nós, eu e você, que vai pregar a palavra para as pessoas e vai ganhar essas pessoas para Cristo, mostrando que a única coisa que liberta de tudo é a palavra, é Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer a sua pergunta. Colocar um link para um amigo para nos acompanhar. Sempre tem coisas novas aí, né? Nosso canal do YouTube. Sempre tem coisa nova. Toda semana tem a nossa irmã Maria Eduarda, conhecida como Dudinha, Duda, que está sempre fazendo a leitura da palavra. Ela lê os capítulos ali ao vivo, às vezes. Uma benção, irmão. Tá lendo a palavra inteira e gravando no YouTube. Sempre acompanha. Mostra pro seu filho, pra sua filha ali, né? Coloque ali seu filho para acompanhar a leitura com ela. Uma benção. Tem 10 anos, mas é inteligentíssima. Coloca ela lá, irmãos. Apresenta para o seu filho, olha lá como ela tá lendo, vamos ler junto, né? Sempre tem coisas novas aqui no canal da nossa igreja. E acompanha lá, vai ajudar muito a sua parte espiritual, amém? Deus abençoe os irmãos, mais um dia abençoado na presença do Senhor e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus.